Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos ao Curiosarte. Hoje vamos falar sobre o mercúrio, um metal líquido que tem uma longa e controversa história na humanidade. Você sabia que o mercúrio já foi usado como cosmético, como moeda e até mesmo como remédio? Pois é, esse metal tem muitas histórias e curiosidades para contar. Ficou interessado? Então, fique com a gente. Primeiramente, o que é o mercúrio? O mercúrio é um elemento químico que pertence à família dos metais. Sendo mais específico, ele pertence ao grupo 12 da tabela periódica de símbolo Hg e número atômico 80. Ele é o único metal que é líquido em temperatura ambiente. Isso acontece porque o mercúrio tem um ponto de fusão muito baixo, de menos 38,83 graus Celsius, e um ponto de ebulição relativamente alto, de 356,73 graus Celsius. Isso significa que ele se solidifica apenas em temperaturas muito baixas e se vaporiza apenas em temperaturas muito altas. O mercúrio também é um metal denso, com uma massa específica um pouco acima de 13 gramas por centímetro cúbico, o que significa basicamente que ele é cerca de 13 vezes mais pesado do que a água. E quais são suas principais características? O mercúrio é um metal que apresenta algumas características únicas e surpreendentes. Por exemplo, o mercúrio é um metal líquido, mas não viscoso. Ele é muito coesivo, ou seja, suas moléculas se atraem fortemente, formando gotas arredondadas que rolam sobre superfícies sólidas. Essa propriedade é chamada de tensão superficial. O mercúrio é um metal brilhante que reflete a luz como um espelho. Ele tem uma cor prateada, mas pode apresentar tons de azul, vermelho ou amarelo, dependendo da iluminação e do ângulo de visão. Essa propriedade é chamada de iridescência. O mercúrio é um metal que conduz eletricidade muito bem, e calor nem tão bem assim, apesar de estar longe de ser ruim. Essas propriedades fazem do mercúrio um material útil para a fabricação de termômetros, interruptores, lâmpadas e baterias. O mercúrio é um metal que se combina facilmente com outros metais, formando ligas chamadas de amálgamas. Essas ligas são usadas na odontologia, na joalheria, na mineração e na indústria química. O mercúrio também se combina com alguns não-metais, como o oxigênio, o enxofre e o cloro, formando compostos chamados de sais de mercúrio. Esses compostos são usados na medicina, na agricultura, na fotografia e na pirotecnia. Vejamos as principais aplicações do mercúrio. O mercúrio é um metal que tem muitas aplicações na ciência, na tecnologia, na arte e na cultura. Por exemplo, o mercúrio é usado na fabricação de termômetros, que medem a temperatura do corpo ou de um ambiente. O mercúrio se expande ou se contrai de acordo com a variação da temperatura, movendo-se em um tubo graduado. O mercúrio é o líquido mais adequado para essa função, pois tem uma faixa de temperatura muito ampla. O mercúrio é usado na fabricação de lâmpadas fluorescentes, que emitem luz ao serem atravessadas por uma corrente elétrica. O mercúrio é vaporizado dentro do tubo de vidro, que contém um gás inerte, como por exemplo o argônio. A corrente elétrica excita os átomos de mercúrio, que emitem uma radiação ultravioleta. Essa radiação atinge um revestimento de fósforo, que converte a radiação em luz visível. O elemento também é aplicado na fabricação de baterias que armazenam energia de forma química. O mercúrio é usado como um dos eletrodos, que são as partes que conduzem a eletricidade dentro da bateria. O mercúrio tem uma alta densidade de energia, ou seja, pode armazenar muita energia em um pequeno volume. As baterias de mercúrio são usadas em dispositivos como relógios, câmeras, calculadoras e aparelhos auditivos. E o mercúrio ainda foi usado na fabricação de espelhos, sendo aplicado sobre uma superfície de vidro formando uma camada fina e brilhante que se torna reflexiva. O mercúrio é o metal que melhor reflete a luz, mas também está entre os mais caros e mais perigosos. Os espelhos de mercúrio foram muito usados na antiguidade e na Renascença, mas foram substituídos gradualmente por espelhos de prata ou de alumínio, que são mais baratos e certamente mais seguros. E já pensou onde o mercúrio é encontrado? O mercúrio não é exatamente algo que se encontra facilmente por aí. Ele é geralmente extraído de minerais como o cinábrio, que é uma fonte rica desse metal líquido. O cinábrio é um sulfeto de mercúrio de cor vermelha, sendo formado de aproximadamente 86% de mercúrio. O processo de extração envolve a trituração do minério e em seguida a torrefação, onde o minério é aquecido em altas temperaturas para liberar o mercúrio na forma de vapor. Este vapor é então condensado e resfriado, transformando-se assim no mercúrio líquido. Os países produtores de mercúrio incluem a China, que é o maior produtor global, seguido pelo Quirguistão. Mas existem outros países produtores, como por exemplo Argélia, Rússia, Espanha e México. Esses países possuem depósitos significativos de cinábrio, tornando-os importantes players na produção deste metal valioso. Existem ainda outros tipos de minerais de mercúrios. No entanto, o único economicamente viável é de fato o cinábrio. Riscos do mercúrio para a saúde.
O mercúrio é um metal altamente tóxico para os seres vivos, pois interfere no funcionamento das células, dos órgãos e dos sistemas. O mercúrio pode entrar no organismo por meio da inalação, ingestão ou do contato com a pele. Os efeitos do mercúrio dependem da dose, da forma, da via e do tempo de exposição. Evite ao extremo o contato com o mercúrio. Mas o mercúrio representa ainda riscos para o meio ambiente. Quando liberado no ambiente, ele pode causar uma série de problemas ecológicos. Uma das principais preocupações é o seu acúmulo nos corpos d'água. Quando o mercúrio é lançado na água, seja através de efluentes industriais ou por processos naturais como a erosão do solo, ele pode se transformar em metilmercúrio, uma forma altamente tóxica e facilmente absorvida pelos organismos aquáticos. Além da contaminação da água, o mercúrio também pode se depositar no solo, especialmente próximo a fontes de emissão, como minas de mercúrio ou fábricas que utilizam metal em seus processos produtivos. Isso pode levar à contaminação do solo e da vegetação circundante, afetando os ecossistemas terrestres e potencialmente entrando na cadeia alimentar através das plantas e dos animais que as consomem. O mercúrio é um metal diferenciado que tem muitas curiosidades que mostram seu papel na história, na ciência e na cultura. A seguir, vamos a algumas delas. O mercúrio é o único elemento químico que tem o mesmo nome de um planeta, de um deus e de um herói. O mercúrio foi usado como remédio na Antiguidade e na Idade Média, sendo considerado uma panaceia, ou seja, uma substância capaz de curar todas as doenças. O mercúrio era usado para tratar desde infecções, feridas e úlceras até sífilis, lepra e tuberculose. O mercúrio também era usado como um cosmético, sendo aplicado na pele, nos cabelos e nos dentes, para clarear, suavizar e embelezar. No entanto, obviamente esses tratamentos com mercúrio causavam mais mal do que bem, provocando envenenamento, deformação e morte dos pacientes e dos usuários. O mercúrio não é atraído por ímãs, isso devido à sua natureza diamagnética. Isso significa que ele é repelido por campos magnéticos, ao contrário de materiais ferromagnéticos, que são atraídos por ímãs. Quando exposto a um campo magnético, o mercúrio exibe uma fraca repulsão, o que torna incapaz de ser atraído por ímãs comuns. Essa propriedade peculiar do mercúrio é um resultado de sua estrutura molecular única e contribui para sua fascinante e complexa natureza. Em suma, o mercúrio é um elemento verdadeiramente fascinante, que há centenas de anos desafia as nossas noções convencionais sobre os metais. Sua natureza líquida, suas aplicações variadas e seus riscos potenciais o tornam um tema digno de nossa atenção, curiosidade e cuidado. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like metálico, um comentário, não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!